Muito bom dia a todos. Nós iniciamos hoje o estudo do capítulo 7º do Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, do mundo dos espírita ou do mundo dos espíritos, é esta parte, e o capítulo de número 7 nos vai conduzir ao exame de questões que versam a respeito da volta do espírito à vida corporal. O capítulo em questão é dividido numa série de sessões, e a primeira delas é objeto então do nosso estudo nesta manhã, exatamente porque ele vai nos falar, vai nos apresentar considerações em torno do chamado prelúdio da volta. Falando de música, a expressão prelúdio, este substantivo, foi aproveitado musicalmente e tem ligação exatamente como ato preliminar, um primeiro passo. Em verdade, o codificador explora os espíritos acerca de como é para cada um de nós a preparação, como se dá essa preparação para o nosso retorno às experiências reencarnatórias. Já aprendemos, porque superamos questões do próprio Livro dos Espíritos, que a reencarnação se constitui para todos nós uma necessidade. É um mecanismo que a divindade nos concede, uma lei natural, não uma invenção do ponto de vista de natureza religiosa, não, mas uma constatação necessária para que possamos crescer. E crescemos retornando a experiências físicas. É evidente que, quanto mais avançada estiver a nossa evolução, menos será necessário tornar a experiências como as de um mundo como a Terra, porque nós poderemos tê-las em mundos melhor aquinhoados, em que os seres já sejam mais evoluídos. Temos hoje por desafio superar as questões de número 330 a 343. Aqueles que têm o livro poderão nos acompanhar exatamente nesta leitura, para que se interem. Nós, quando fazemos as abordagens, evidentemente fazemos de um certo ponto de vista seletivo, até porque não estamos aqui fazendo a leitura do livro, mas tentando refletir acerca dele. E seria importante, pois, que, tendo nas mãos, em casa ou aqui mesmo, fosse feito o acompanhamento, até porque existem partes que serão evidentemente suprimidas. As questões têm um início bastante assim prático. Aliás, nós ingressaremos daqui para frente, notadamente neste capítulo, à exceção talvez de dois dos tópicos que são bem mais profundos, em questões bem práticas. Isto é, Kardec vai nos esmiuçando acerca de como se processa esta volta, como nós planejamos essa volta. Os que conhecem a obra de André Luiz, notadamente o livro Os Missionários da Luz, sabem que a reencarnação de Sigismundo, que nós iremos explorar num dos encontros futuros, a reencarnação de Sigismundo obedece a este roteiro mais ou menos comum que os espíritos vão traçar para o codificador. Mas também os espíritos já alertaram que existem reencarnações
que não obedecem às escolhas previstas lá naqueles pontos relativos ao Sigismundo. Os espíritos sabem a época em que irão reencarnar? É por aí que Kardec dá início ao seu questionamento. Eles afirmam que, na verdade, há um pressentimento e usam uma imagem muito interessante, a de alguém que, não tendo o sentido da visão, se aproxima do fogo e sabe que está chegando perto de algo que pode trazer-lhes consequências positivas ou nem tanto. Na questão de número 166, que nós já vimos, do mesmo livro dos Espíritos, está evidenciada exatamente esta necessidade da reencarnação. Exatamente porque ela se constitui para todos nós o mecanismo deste evolutir, desta evolução. Diz-nos a questão que a alma passa por inúmeras experiências corporais. Nós, certamente aqui presentes, as temos em número muito maior do que imaginamos. E isso é necessário, exatamente porque, como vamos reconhecendo com o andar da existência, superar certas limitações é muito difícil. Corrigir-nos em pontos que sabemos difíceis e de difícil trato com os demais, exige e demanda um esforço intenso da nossa parte. E a partir de conclusões precipitadas, no sentido de que só iremos para regiões celestes se formos espíritos puros, e sabendo que não o somos, fica sempre o sentido da frustração. A reencarnação, dentro da logicidade, então nos explica exatamente isto. Estou num processo de autocorreção. Vou aos poucos me domando, me policiando, me controlando, superando certos problemas, superando certas adversidades, mas não deixo de reconhecer que no contexto tenho inúmeras outras por serem ainda superadas. Daí porque retornar à realidade espiritual me faz ter, e rapidamente, o desejo de retomar este processo, de retomar esta luta. Evoluímos na realidade espiritual? Sim. Sim, com certeza sim. Mas precisamos das provas aqui para, evidentemente, demonstrar a nossa maturidade. O complemento da questão em exame é se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita. E os espíritos complementam Kardec, que na pergunta já havia afirmado isto. Assim como a morte é uma necessidade da vida corporal, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual. E todos se preocupam com a reencarnação? É uma preocupação que motiva aqueles que estão na realidade mais ampla? Os espíritos nos dizem que não. Isto não se dá com todos. E há muitos, e nós sabemos disso pela própria vivência do dia a dia, que não conseguem compreender esta realidade da reencarnação. Ouvem falar e, se não a rejeitam de plano, têm uma dificuldade muito grande para compreendê-la. Porque a reencarnação coloca em xeque muitos dos valores transitórios que o mundo aprecia. Aquele que hoje está numa posição de domínio avançada, pela reencarnação, se não fez bom uso, pode experimentar reencarnações em que estará na condição de subordinado
e às vezes sendo tão maltratado como aquele que hoje, estando numa posição acima, cuida daqueles que o acompanham. Portanto, ela é um sinal de advertência. A transitoriedade da existência deve ser para todos nós um estímulo a que bem vivamos, a que estejamos sempre em permanente harmonia com aqueles que nos cercam, que cuidemos de onde estivermos, porque tornaremos, às vezes, ao convívio das mesmas pessoas, às vezes ao convívio daqueles com os quais não agimos como devêssemos ou deveríamos ter agido. Na questão seguinte, uma dúvida que talvez passe por todos nós: posso acelerar a minha reencarnação? Isto é, acabei de chegar, já entro na fila e digo, estou querendo voltar. Posso? O sujeito diz, vamos ver, vamos dar uma olhadinha, né? Ou, o que eu acho seja mais usual, retardar a reencarnação. Porque a experiência e aquela imagem inicial do fogo me parece assim muito forte. O cego e o fogo, porque corremos o risco de nos queimar na existência reencarnatória. Corremos o risco de voltar e, de certa forma, perder uma oportunidade ansiosamente buscada. Eu acredito, e nós temos lá no exemplo de Sigismundo, que eu vou de novo buscar, é um complemento muito interessante a esses aspectos que estamos examinando aqui. Sigismundo experimenta no íntimo uma sensação de que pode falhar, de que pode ter posto para baixo todo aquele planejamento que ele havia feito. E isso se agrava um pouquinho mais, porque ele tem na realidade espiritual uma atividade numa das regiões que estão nas proximidades de nosso lar. É uma casa-abrigo, e ele cuida dessa casa-abrigo, vai deixá-la, vai voltar para um período de 60, 70, 80 anos na existência, onde, pelas próprias ações e em razão das suas omissões, pode vir a agravar a sua própria situação espiritual. E aí então vem os espíritos dizendo, olha, quem recua, quem retarda, não vai fazê-lo sem sanção, vai sofrer por isso. O sofrimento que eles de novo usam uma imagem para que a gente guarde. Preste atenção como é bem rico. As imagens vão nos facilitando a associação. Alguém que está enfermo e recusa o remédio capaz de curá-lo. Portanto, precisamos da reencarnação. Como essa questão de retardar parece séria, Kardec então quer saber se a gente pode indefinidamente prolongar a volta. Olha, vai deixando para amanhã. Sabe aquele regime que você indefinidamente prolonga? E não olha para mim porque acuso isso, é chato, né? Está olhando, regime é o caso dele. Não, não é isso não. Presta atenção, a gente sempre adia. Aquelas coisas, por exemplo, não vou falar mais mal da vida alheia. Até a próxima oportunidade. Né? Coisas que o sujeito vai adiando, né? Adiando. Posso adiar indefinidamente? E os espíritos lhe sintetizam numa frase que não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade e todos têm que se elevar. E aí nos dão o que é destino. É a primeira vez que essa palavra vai aparecer aqui. Ela será depois largamente analisada nas leis morais, e a palavra destino tem então aqui o seu primeiro lampejo de como o Espiritismo a entende. A nossa destinação é a perfectibilidade. Este é o nosso destino.
O nosso destino enquanto espíritos é ser melhores. Estamos nas reencarnações com este propósito. Às vezes dele nos esquecemos, mas a sapiência divina, no conjunto das suas leis, nos endereça a essa perfectibilidade. E nós então somos chamados à responsabilidade e voltamos. Começam agora então algumas questões práticas. As questões da junção do espírito ao novo corpo. Porque nós precisamos ter este veículo que aqui está agregado em razão da atuação do perispírito para a existência corporal. Todos nós precisamos deste veículo para estar aqui na Terra. Não precisamos do veículo para estar em outros mundos que sejam mais sutis. Mas quando se trata da experiência num mundo como o nosso, é necessário ter este veículo à disposição. As questões que vêm agora são todas elas ligadas a isto, né? E elas falam de alguma coisa, dão-nos algumas informações que também ajudam a entender a razão pela qual todo espírita deve se postar com flagrante posição contrariamente a práticas abortivas. Deve ser alguém que trabalha mesmo para disseminar a ideia de que o aborto buscado, não aquele que ocorre em condições naturais, e nós vamos ver que elas também existem, o aborto deve ser algo rechaçado da nossa vida. Sei que alguns dirão, mas e a liberdade da mulher na escolha daquilo que quer? Eu confesso que temos o dever de respeitar todas as liberdades, mas precisamos pensar no espírito que está voltando, porque nos esclarecem os instrutores que o espírito está sempre anteriormente vinculado àquele processo. Não é um acaso, há uma programação, e esta programação leva em conta as necessidades que o espírito tem. Virá reencarnar-se no meio de pessoas com as quais precisa viver, notadamente os pais. Ao lado dos irmãos, precisará conviver ajustando-se com eles. Encontrará companheiros de boa vontade, mas também encontrará companheiros que podem revelar o contrário, mas com os quais ele precisa se harmonizar. Não podemos chamar a Deus de Pai querendo selecionar irmãos. É-nos fácil escolher aqueles que gostaríamos de ter ao nosso lado como irmãos, mas precisamos ser irmãos de todos. E aí vem uma lista que a gente gostaria de não ver incluída na nossa família desse ponto de vista. Mas não é isso que ocorre. Somos todos irmanados uns com os outros. É verdade que com uns temos uma simpatia imensa. Com outros, talvez essa simpatia não seja tão imensa assim. Mas precisaremos guardar a simpatia. Dizem-nos os espíritos ainda, quando nós temos condições de planejar as provas que encontraremos pela frente, e isso num mundo como o nosso é perfeitamente possível, nós às vezes não temos condições de planejar as expiações, mas as provas sim. Nós podemos buscar certas coisas em relação às quais temos o propósito de superação. Então eu gostaria de me reencarnar numa família para exercer o dom da paciência. Eu gostaria de estar ao lado de pessoas que me irritassem o dia inteiro e eu fosse com elas aquele sujeito mais compenetrado e compassivo do mundo. E vem a oportunidade. Só que a gente, de repente, esquece dessa promessa espiritual. Outras vezes,
os comportamentos que gostaríamos de adotar em relação à compreensão, à aceitação. Então são provas das virtudes que temos que conquistar. Deus não dispensa virtudes. Nós as devemos conquistar. Nós temos que crescer. Este é o sentido da mensagem espírita, quando nos mostra na condição de espíritos, buscando este crescimento, mercê o nosso esforço, para que amanhã tenhamos não somente a satisfação de constatar que avançamos, mas acima de tudo, de encontrar forças para superar aqueles pontos que ainda não vencemos. É um desafio que nos torna então agentes da nossa própria felicidade, porque temos a todo instante a oportunidade abençoada de crescer, onde quer que estivermos. E esse crescimento, pasmem, não é pela ótica espírita o crescimento da beatitude, do afastar-se do mundo, é o crescimento de lutar para superar-se em meio às adversidades do dia a dia. Quando nos descobrimos falíveis, mas trabalhamos para eliminar aquelas falhas. É o sentido da mensagem que nos chega. Deus, responde-nos os Espíritos, sabe disto, mas permite-nos escolher as provas. E aí a gente de repente olha e vê se não está num momento provacional complicado. E se tiver, será que não pediu? Será que não ansiou por ele? Pois bem, compete-nos trabalhar para fazer essa superação. É possível escolher o corpo? Sim, dizem-nos o Espírito, é possível a escolha do corpo. Em Missionários da Luz, nós temos um esclarecimento detalhadíssimo acerca disso. A escolha até de minúcias. Agora, detalhe curioso. Geralmente a escolha feita pelo Espírito, como retratado lá, estou me reportando, é uma escolha de corpos que tragam eventuais limitações para que o Espírito possa avançar. Mas eu olho para mim e percebo que não tenho nenhuma. Então, amigo, acelera. Se a chance está dada, acelera. Mande embora, aproveite, apenas os completistas, e aí surge o esclarecimento da palavra, completistas. Os completistas têm a permissão de escolher corpos, para que possam cumprir tarefas, geralmente voltadas a os seus irmãos. Apenas eles. Os demais, quando têm alguma clareza, pedem para ter um corpo limitado e, consequentemente, avançar. Isso não significa que você que tem um corpo belo, etc., está numa situação de perdição. Para com isso. A chance é, de repente, a gente descobrir, puxa, podia estar, mas já que tenho, vou aproveitar e empenhar-me na prática do bem. É possível recusar à última hora um corpo escolhido? Sim, é possível. Não dar início a esse processo reencarnatório, e quando o espírito assim age, ele terá que recomeçar numa outra chance. Tá? Perfeitamente possível. Também diz na 336, pode dar se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer, Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vitalidade, que este parto chegará ao termo, nós teremos ali o nascimento, ali estava uma alma vinculada, um espírito reencarnante. Olha a frase: nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Tudo tem uma razão
de ser. Daí porque volto na questão do aborto. Reconhecemos os espíritas que ele seja perfeitamente concebível por a própria instrução, pela maturidade, naqueles casos em que há a vida da mãe e do filho correndo risco. Preserva-se a da mãe para que nós tenhamos a do filho. Preserva-se a da mãe para que se dê oportunidade depois até o próprio espírito de voltar. Agora vamos colocar isso no tempo. Essa questão foi respondida no ano de 1855, 56, em que os recursos obstétricos eram pouquíssimos, em que a mãe tinha no trabalho do parto aquela ideia da dificuldade. E hoje percebemos com muita alegria inúmeras das nossas irmãs buscando retomar o método para nascimento dos filhos, dispensando intervenções, como no caso a cesariana, buscando, tá? É uma opção que deve ser, com os recursos que temos à disposição hoje, inclusive o atendimento dos obstetras sempre presentes, dos médicos que recepcionarão a criança, os pediatras, algo que deve ser buscado, amparado mesmo por todos os que estão ao lado. É uma experiência que fará bem e deve ser, porque facilita a recuperação da mulher, deve ser ansiada, buscada, tá? Então, mas a defesa intransigente da oportunidade reencarnatória. Nós não podemos somar fileira aos que dizem que o aborto é uma livre opção. Não é. Não é mesmo. Na sequência, Kardec quer saber se o espírito, quando se reencarna, experimenta algum tipo de perturbação. Ele faz um paralelo. Quando ele falava da desencarnação, ele diz que nós ficamos perturbados no momento da desencarnação. Os espíritos informam isso e ele aponta. Agora quer saber o contrário, para voltar, e aí a resposta é consoladora, né? Muito maior e, sobretudo, mais longa. E dão uma outra imagem tranquila. Pela morte, nós saímos da escravidão corporal. Pelo nascimento, entramos nela. Lembram-se daquela mensagem da semana passada, com a qual nós encerramos, e que Emmanuel fazia alegoria dos vivos mortos e mortos vivos. Para o espírito, muitas vezes estar reencarnado representa exatamente essa morte, esta dificuldade. Daí porque a reencarnação às vezes é afastada. Já os que estão livres da existência corporal experimentam a vivacidade. Evidente que a gente precisa chegar lá em condições de experimentar, né? Se não chega numa condição tão debilitada, tão conturbada, que é capaz de desejar ficar. E acaba nem saindo de perto das coisas que tem. Acaba ficando aqui como vigia. A 340 é de uma beleza fantástica. Ela é grande. Kardec agrega a ela um comentário. Este comentário é grande. Mas também é recheada de imagens para que possamos associar. É solene para o espírito o instante de sua encarnação. Ele faz esse ato considerando grande e importante. A resposta procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Que beleza, que poesia na resposta. Porque Kardec quer saber se nós ansiamos. Já vinha descobrindo que alguns anseiam, outros não. E os espíritos nos veem através dessa construção
e nós vamos voltar aqui ao século XIX, viagens marítimas, de longo curso, mas sempre sujeitas a dificuldades. E eles então dizem: retornar é como embarcar para uma viagem, uma travessia perigosa. E estamos nós de volta à existência. Alguns há pouco tempo, no meu caso, outros há mais tempo, como vocês que estão aqui assistindo, né? Eu há poucos anos, me lembro ainda de programas na TV, aliás nem TV tinha, mas na verdade tinha, mas era preto e branco. Então aqueles que estão há mais tempo na reencarnação, sabem que foi planejada, ansiada. O sujeito quis voltar. Agora, quando a gente embarca ou embarcava num navio assim, talvez não tinha certeza de que chegaria. Os recursos tecnológicos colocados à disposição para o transporte, velas. Navios que dependiam das correntes marítimas, mas também do vento. Nós teremos só depois a questão ligada ao motor. E nem imaginem o avião, porque isso é coisa agora. Século XX, experiências frustradas ao final do século XIX. Então nós tínhamos uma situação assim bastante fácil de compreender, e eles vêm com uma linguagem que Kardec então detalha. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. É de uma clareza, de uma beleza, porque a gente fica imaginando que nós buscamos o processo da reencarnação para a nossa melhoria enquanto espíritos. Mas teremos às vezes pela frente dificuldades que não gostaríamos de enfrentar. Situações das quais gostaríamos de fugir. Vejam os desejos que as pessoas se fazem mutuamente. Quanto anseiam ficar livre dos problemas, ficar livre das questões que as perturbam, superar rapidamente certos dissabores, é um desejo natural. Agora imagina quando a gente retorna, sabendo que poderá ter que enfrentar, e que, ao voltar, apresentará exatamente o balanço. Como foi? Como é que você se deu? E aí talvez nos apresentem a nossa proposta de ingresso. Olha, você veio aqui, preencheu a sua solicitação para reencarnar. Lembra o que você pôs? Não. Rapidamente eu também daria essa resposta. Não, né? Mas está aqui. Queria renascer num lar em que fosse rejeitado pelos pais. Foi? Não, pelo contrário. Fui muitíssimo bem acolhido. Gostaria, porque no passado, gostaria de ter dificuldade enorme para cursar e obter uma graduação, um diploma. Foi? Não, eu consegui rapidamente. Poxa, então não foi nem aqui nem ali. Gostaria de ter uma série de situações para exercitar a sua compreensão. Foi? Foi, mas eu não exercitei. Imaginem, ver o nosso propósito. Aquela carta de intenções de todo ano novo. Sabe, não tem gente que até preenche, faz a carta de intenção do ano novo. Cheio de bons propósitos. É uma pena que a gente moe antes da virada, porque se chegasse no 31 de dezembro e desse uma conferida, às vezes tomaria um susto. Na questão de número 266, que nós já vimos e cairá na prova,
fala-se exatamente disso, né? Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, enquanto encarnados, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. A sua maneira de pensar exatamente buscando o quê? Buscando melhorar-se. Há na questão de número 872, que eu recomendo para leitura hoje à tarde, considerando que futebol tem sido um assunto que não deve ser mais abordado aqui na tribuna, né? Eu tenho 5 motivos para não falar a respeito desse assunto, né? 5 motivos, e peço então misericórdia, esquece esse assunto, vou falar de golfe, né? Falar de qualquer outra coisa, ping-pong, mas ainda mais porque, bom, deixa para lá. Na questão 672, há um resumo teórico do móvel das ações humanas. E quando Kardec, 872, ela está dentro da lei de liberdade. E Kardec desenvolve essa análise profunda para nos dizer que a nossa opção em face desta ou daquela situação leva em conta este móvel, esse interesse que às vezes na oportunidade encarnatória é o interesse da existência. O sujeito, para progredir, não hesita às vezes em dar um traçapé em outro, para alcançar um objetivo que ele entende imediato e valoroso. Ele se vale às vezes da mentira, ele usa subterfúgios. O móvel das ações humanas será muito melhor se nós acoplarmos a essa questão da liberdade o nosso planejamento enquanto espíritos, porque trazemos propósitos espirituais e com os quais temos compromisso. Nazil, mas eu não me recordo deles. Como é que eu poderia me recordar? Ora, olhemos aqueles pontos em que temos mais dificuldade de superação. E é fácil. Vocês já me viram falar aqui que o meu chama-se paciência. É impressionante. É dizer, já devia ter caído a ficha. Mas não. A gente não deixa ela cair e insiste. E se torna, às vezes, irritante, até pelas bobagemzinhas que valoriza. Eu gostaria de trazer para vocês, porque nós vamos em seguida falar acerca de outros pontos, né? A história de um amigo espiritual de nome Belarmino Bicas. Ela caberia muito bem aqui nesse momento, porque ela é uma história muito interessante. Belarmino é um espírito que trabalha ao lado de Irmão X na realidade espiritual. Irmão X, como vocês sabem, o espírito Humberto de Campos volta à realidade espiritual, descrente da sobrevivência após a morte, constata essa realidade, e a primeira comunicação que nos traz por intermédio de Chico Xavier fala-nos justamente disso. E ele que estabelece essa ponte entre as duas realidades, a extrafísica e a que estamos, ele certo dia é procurado por Belarmino, e o Belarmino lhe diz assim: já que você tem facilidade para escrever, encontra um médium que lhe permite esta possibilidade, será que você não conta a minha história? E o irmão X, um pouco assim surpreso, né? A sua história, você para mim é um cara fantástico. Não é bem assim. Como não? Nós estamos trabalhando junto, eu vejo que você é um espírito preparado. Então, aqui é uma coisa, lá outra completamente diferente. Vocês sabem onde é o lá, né? O aqui. E aí o Belarmino diz: olha, eu desencarnei aos 58 anos, depois de 20 de convicção espírita. Então, ele se
tocou pelo Espiritismo aos 38 anos. E aos 38 anos, eu era um sujeito irascível no temperamento. Não levava desaforo para casa. Não guardava nada. Sabe, comigo bateu, levou. E isto, rapaz, me fez perder 22 anos da cota de 80 que eu tinha programado para permanecer na Terra. Como é que é? Aí o irmão X se interessa. Você tinha programado 80. Conheci o Espiritismo aos 38 e desencarnei aos 58. Mas por quê? Justamente porque eu era irascível. E com isso fui queimando. Ah, vai me contar isso. Agora dá detalhes. Pô, claro, trago aqui no bolso e puxa do bolso uma ficha. É imensa ficha. Eu não vou contar os minutos, mas vou contar o que ele diz e a gente vai perceber. Quando eu me lembrei da história, eu já tinha conhecido essa história há alguns anos atrás, e pela projeção que eu fiz, desencarnaria aos 50. Né? Como eu estou nos 50 e qualquer coisa, já vi que estou queimando era um pouco mais. Mas não deve ser muito, porque o comportamento do sujeito, gente, é de arrepiar. 22 anos jogados fora. Sendo espírita, participante ativo, estando na realidade espiritual, trabalhando, mas que nos manda, prestemos a atenção, porque a reencarnação tem propósito, e este propósito nós esquecemos. Os propósitos não são materiais. Viver na relação material é fantástico, preservar o que temos é ótimo, é um dever. Ter diligência no trabalho, compromisso com os filhos, isso tudo é evidente, mas não é só. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, e aqui a gente percebe. 1811 vezes eu fiquei bravo por contrariedades em família. Tudo apontado na realidade espiritual, ele trazia o anotamento, a anotação. 906 vezes, porque me indispus em casa, em questão da alimentação e da higiene. Saca só que às vezes dá um ano. Ah, essa comida? Isso aqui não está limpo ainda? O que você está fazendo aqui o dia inteiro? 1614 vezes, e achei até pouco, com a esposa, em divergência em relação à conduta doméstica. Quer ver? 1801 por motivo de desgosto com filho, genro e nora. 11 por descontentamento do neto. Naquela época o neto não devia ficar na casa, né? Hoje que o neto fica, porque o pai tem, o vô cria, né? Para ajustar e ajudar. Todo mundo está preocupado em ganhar. Essa é a questão. Essa é a questão, que nós somos cegos. Cegos. Essa é a questão. A gente quer dourar a pílula. Achar que o filho quer mais um videogame, que está atrás de mais um presente, quando quer o nosso carinho, a nossa atenção. Eu não tive a chance de conviver com o meu pai, mas convivi com mãe e avó, que me suplantaram, me complementaram de carinho, de atenção. É isso que importa, é isso que tem valor. Ah, mas nós vamos passar fome. Não é esse o sentido. Nós vamos acumular em quartinhos, em guarda-roupa, em gaveta, porque se a gente pudesse usar tudo que tem, mas não usa, então a gente tenta dourar a pílula. Me engana que eu gosto, o duro é que não dá para que a gente mesmo se engane. Continua ele.
1015 vezes entrei em choque com o chefe de serviço. 1333 vezes com os colegas. 1012, quando reclamei com fornecedor e lojista em casos de pouca monta, porcaria. 614 vezes com os meus vizinhos. 315 com amigos íntimos, dos quais guardei ressentimento. 779 com motoristas e passageiros no trânsito. 419 com quem ia me entregar o leite e o pão. 820 com quem me servia em bares, restaurantes e café. Cadê o açúcar? Vai demorar para sair aí? Rapaz, não teve tempo não, hein? Não vai repor isso logo? Não está gelada. E aí joga para fora tudo aquilo que é. Porque o verniz faz a gente aparecer o que não é. E o nosso Belarmino Bicas está dizendo o que é. E com isso nos chama a atenção, porque programar-se para reencarnar pressupõe exatamente isto: estarmos dispostos a vir e superar-nos. Ele continua falando, ficou bravo por telefone 211 vezes. E nessa época aqui era aquela ligação para fazer, para ser completada. Hoje é verdade que a gente não completa quando faz, mas deixa para lá. O fato é que o sujeito ficou nervoso até em casa de diversão. Ele anota aqui 90 vezes. Foi para se divertir. Aquele sujeito que sai de férias, vamos de férias. E todo mundo imagina, bom, férias, né? Nossa, é a casca de ferida em pessoa. Tudo dá problema. Nós não estamos de férias. Mas eu tenho horário para chegar. Nas férias, não. Nas férias, não, a gente pode chegar mais tarde. Não. Se eu sair, eu tenho que chegar lá no horário. Quando eu chego no restaurante, todo mundo vai almoçar no mesmo horário. Né? Ou a gente vai muito mais cedo, ou vai depois. Agora, se você chegar no horário que todo mundo vai, porque infelizmente ou felizmente a fome é uma constante biológica, e nosso horário às vezes varia vai estar lotado. E aí o sujeito fica olhando para quem está na fila e despejando o dardo. Né? Está aqui, queimando. Então vai vendo, contar de trás para frente. Era para ser 80, 79, 78, 77, 76. Vou parar porque às vezes assusta. 815 vezes ele se enroscou em questão religiosa. 217 vezes dentro da casa espírita. 901 por engano ou inquietação diante de pessoas que eu imaginava pudessem me trazer coisas desagradáveis que nunca aconteceram. Olha a síntese, gente. 16.386 exasperações e inúteis. Resultado, diz-nos ele, dispensou 7.300 dias da existência, mesmo tendo conhecido a doutrina espírita. Por isto é solene para o espírito a reencarnação. Ela é cheia de propósitos. Dizem-nos os espíritos que nós gozamos com a companhia 342 daqueles que velam por nós. São esses espíritos abnegados que nos toleram e nos estimulam a avançar em sonhos, como está na 343, em mensagens que nos fazem chegar às mãos. Daí a importância do livro espírita, porque nos momentos de dificuldade ele nos traz uma mensagem confortadora.
Ele nos relembra de compromissos. A temática da reencarnação nas abordagens espíritas, notadamente nas obras que têm maior apreciação em movimentos como o Clube, aqui referido no início do encontro de hoje, tem esse propósito. É um momento solene para o espírito, que busca a reencarnação exatamente como um processo através do qual ele precisa avançar. O que Belarmino experimentou, o que nós podemos experimentar, é um grande arrependimento pela oportunidade perdida, pelas inúmeras chances que nos foram dadas, pelas inúmeras vezes que nos atritamos sem sentido. E quando tem sentido, será que fizemos o exame para ver se a razão não está no outro lado e não conosco? Até temos um motivo para nos irritarmos, mas será que não somos os agentes daquele processo todo? Na questão de número 991, do Livro dos Espíritos, quando nos fala sobre expiação e arrependimento, Kardec pergunta aos espíritos qual a consequência do arrependimento no estado espiritual. Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Meus amigos, eu vou dar um pouquinho de trabalho, Karen. Vou sair um pouquinho, tá? Você me acha numa delas. Os espíritos, quando ditaram o Livro dos Espíritos, 1855 em diante, nos deram um curso que apenas os que desencarnaram até depois da divulgação dessa obra e a sua disseminação, 1870, 1890, Camilo Castelo Branco, em Memórias de Suicida, nos fala de um curso que ele fez já no século XX, na espiritualidade. Conhecer essas informações, meus amigos, era algo que só se tornava possível estando desencarnado, estando na realidade mais ampla. A generosidade dos amigos espirituais em nos conceder conhecer isto hoje não pode ser esquecida, porque a partir do instante em que nós temos informações tão preciosas, tão valiosas, que nos falam da nossa preparação para voltarmos à existência, desponta em nós o dever de sermos gratos. Paremos para pensar um pouco o quanto este conhecimento pode e deve nos mudar, o quanto saber de antemão de verdades que muitos e nós mesmos em outras oportunidades não tivemos, o quanto isso faz a diferença. Cessemos, portanto, o inconformismo, deixemos de lado os atritos inúteis, compreendamos as pessoas como elas são, avancemos, progridamos. É um desafio imenso para todos nós, mas é um desafio que vem alicerçado por lições contidas em o Livro dos Espíritos. Façamos da leitura do Livro dos Espíritos uma companhia permanente. Cobramos essa deficiência que os nossos espíritos experimentaram em outras jornadas, com esse conhecimento que eleva, mas que se mostra desafiador. A lição de Belarmino Bicas
é muito apropriada quando a gente pensa em reencarnação. Muito apropriada mesmo. Porque ela nos faz saber de alguém ligado à atividade espírita, como nós somos. E que tenha consciência de que, tendo projetado uma existência para durar 80 anos ou mais, vê os anos se esvaírem pelas condutas que adota. Reflitamos sobre isso. Valorizemos a volta de cada espírito à reencarnação, mas, antes de tudo, valorizemos a nossa própria volta, propondo-nos sempre o desafio de corrigir as nossas, no meu caso, grandes imperfeições. Que os bons espíritos nos ajudem.